noite de verão que eu te conheci, ganhei seu coração. Foram muitas noites de amor e prazer, sonhos e loucura, só eu e você. Mas o tempo foi passando, você foi mudando. Quando vi, já era. Tudo foi se transformando de um sonho real. A minha vida virou uma novela. Deus tá vendo, tá vendo o que você faz comigo e você vai pagar. Deus tá vendo, tá vendo o que você faz comigo e você vai pagar por me fazer chorar. Tá vendo o que você faz comigo e você vai pagar. Deus tá vendo, tá vendo o que você faz comigo e você vai pagar por me fazer chorar. Muito bem, com a música do Matheus e do Fabiano, nós começamos mais um programa Rede de Olhares aqui na UX TV, canal de identidade, também parceira do canal Futura. Hoje nós vamos conversar sobre a palavra. A palavra como construtora de significados, de identidades, de símbolos, de linguagens. Através das palavras que nós escolhemos, nós nos posicionamos, mostramos quem somos. Hoje, aqui no Rede de Olhares, o programa é sobre elas, as palavras. Legal, hein? Final do primeiro... Recebemos aqui no estúdio vários convidados para construírem junto conosco ideias, reflexões então sobre as palavras. Temos 4 professores, a Heloísa Feltz, o João Cláudio Arendt, o Vanderlei Carbonara, o Normélio Zanotto e o rapper de Noia. Bem-vindo a todos. Nós temos também aqui a turma da graduação de letras, muito bem-vindos. Daqui a pouco o Matheus e o Fabiano vão conversar um pouco também, vão fazer mais um som. No armazém de hoje, Caroline Dallagnol. Tudo bem, Carol? Olá, Marcos. Olá a todos que nos assistem aqui pela UX TV. O armazém de hoje vai ser dividido em 2. No primeiro bloco, eu converso com o cineasta e diretor Robson Cabral. Ele, na verdade, ele dirigiu o Cine Ópera, o documentário Cine Ópera, Memória e Identidade. Ele vai ser exibido nesse feriado de Caravaggio, segunda e terça, mas daqui a pouco a gente dá essas informações. Já no segundo bloco, eu na verdade, converso com as atrizes Rodelta Simonetti e Aline Tanaã. As gurias vão ministrar uma oficina de arte e educação, e daqui a pouco a gente entende mais que projeto é esse. Mas enquanto isso, Marcos, o pessoal pode participar do Rede de Olhares pelas nossos canais de interatividade, porque tem sorteio por aí, não é mesmo, Jéssica? É isso mesmo, Carol. Você que está em casa, então, pode participar conosco por meio do facebook.com/uxtv ou pelo Twitter no @uxtv. Quem quiser também pode ligar no 3218-2194. E nós temos sorteio, sim, como a Carol disse. A gente vai sortear 2 pares de ingresso para o cinema. Lembrando que eles valem de segunda a quinta, exceto o feriado. Mas se você não vai ter feriadão, ou melhor, vai ter feriadão e quiser ir na segunda-feira no cinema, pode, ó, tá aí a oportunidade. Então, as 2 primeiras pessoas que ligarem para o 3218-2194 vão estar ganhando esses 2 pares de ingresso. E depois, no segundo bloco, tem mais sorteio por aí. Tá certo, obrigado, Jéssica. No programa de hoje, então, nós nos propomos a pensar um pouco sobre as palavras, e nós vamos fazer isso através de vários campos do saber: filosofia, linguística, a língua portuguesa, a literatura. Para começar o programa, a gente vai escutar uma parte da fala do escritor e crítico literário, o Sérgio Rodrigues, que foi premiado esse ano com o Prêmio São Paulo de Literatura e também o Prêmio Portugal Telecom com o romance O Drible. Eu perguntei para o Sérgio da onde surge essa curiosidade de pesquisar, de ter esse contato com as palavras. Vamos acompanhar agora. Eu não saberia dizer exatamente quando, onde que ela surge, mas ela sempre, como se ela sempre tivesse existido, assim, para mim. Caminhou, eu acho que junto com a minha paixão por literatura mesmo. Eu nunca separei muito a literatura da língua, né? Eu não tenho uma formação acadêmica nessa área, eu me considero um apaixonado pelo tema, né? E gosto de descobrir, de fuçar, enfim, história das palavras, questões gramaticais também.
estou sempre correndo atrás de comprar um dicionário antigo, um livro de curiosidades etimológicas e tal. E há uns 15 anos, mais ou menos, eu sou jornalista de formação, né? Eu comecei a tratar disso nas minhas colunas, né? E deu certo, as pessoas começaram a mandar suas consultas e tal, e a coisa cresceu a ponto de virar praticamente mesmo um consultório, né? Já há alguns anos, um consultório na internet, diário, sobre essas questões de palavras, mas uma coisa que aconteceu naturalmente. Heloísa, ouvimos as explicações e as razões do Sérgio Rodrigues para se tornar um pesquisador, um curioso das palavras. Você, como professora e pesquisadora de linguística, de onde surge essa sua curiosidade e o que é a palavra? Bom, a palavra é uma palavra com múltiplos sentidos, né? A gente pode considerar a palavra como uma unidade, né, da língua, mas ela também é entendida como a própria fala. Tu me fizeste uma pergunta, metaforicamente, né, tu passaste a palavra para mim, quer dizer, me deu a oportunidade de falar, né? Então, muitas vezes entendemos a palavra como fala, não apenas como uma unidade do léxico, certo? Então, na minha história, eu comecei com o interesse pela literatura, assim, né? Como nós acabamos de ouvir, nunca separei também literatura de língua. É uma manifestação rica a literatura, né? Se nós considerarmos narrativas, se nós considerarmos diferentes tipos de narrativas, nós temos a poesia, né? Nós temos também como arte a música, né? Então as letras associadas, enfim, às melodias, enfim, rimas, etc. Quer dizer, é muito difícil dissociar a palavra, seja quando a gente fala de língua, seja quando a gente fala de literatura, seja quando a gente discute questões de pensamento. Será que nós pensamos com palavras? Será que o pensamento é muito mais do que isso, né? E essa manifestação através das palavras, como tu disseste já no início, ela nos identifica. Quer dizer, essa manifestação, verdadeira ou não, ela vai falar de nós, de alguma maneira. Não só as nossas posições, né, por meio do conteúdo, como se diz, aquilo que a palavra carrega, mas também emocionalmente, né? Não se trata apenas de uma questão cognitiva, mas uma questão emocional, né? Como nós nos expressamos de um modo geral. Tá certo, obrigado. Vanderlei, do ponto de vista da filosofia, nós temos a filosofia da linguagem, né? Reflexões específicas sobre linguagem, sobre palavras. Queria que você, por favor, falasse um pouco então sobre a filosofia da linguagem e as palavras. 10 horas é suficiente? Algumas ideias que a gente possa aqui compartilhar, que já em continuidade a professora Heloísa também já coloca. Uma das possibilidades de nós abordarmos isso é a perspectiva do jogo. A palavra, ela não se encerra como algo imediato, com um único significado que possa ter, mas ela se coloca na relação daqueles que se propõem a uma relação de linguagem, se coloca como a peça fundamental, o elemento central de uma relação que é uma relação de jogo. E quando nós nos colocamos numa relação de jogo, nós não sabemos a que é que vamos chegar, porque todo jogo ele precisa ser jogado, ele guarda sempre o inusitado, possibilidades múltiplas em que a própria relação vai chegar. Então, a palavra amor, a palavra ódio, a palavra amizade, a palavra justiça, seja qual for, ela não tem um único significado guardado em si mesmo e que apenas isso se possa ter. Mas sim guarda um potencial em que nessa relação de jogo possa ser construído e possa sim tomar significados diferentes de acordo com as relações daqueles que se colocam. Mas também a gente poderia aqui colocar outras perspectivas, onde talvez nós pudéssemos buscar um significado de fato mais perene, uma essência que se dê a cada ideia. Então, aqui a gente teria um conjunto de elementos possíveis. Porém, me parece interessante nesse momento enfatizar esse caráter de jogo, esse caráter mais dinâmico que a palavra tem e que evidencia a necessidade da relação intersubjetiva, daquelas pessoas, daqueles sujeitos que se colocam nessa relação. Acho que complementando
Complementando o que o Vanderlei falou, né? A gente tem, eu usei uma metáfora e fiz um sinal com as mãos para justamente dizer que era uma metáfora, a ideia de que a palavra carrega um conteúdo, né? Isso é uma metáfora do senso comum, porque de fato, como jogo, né, o jogo da linguagem se joga, como diz Wittgenstein, você não pode esperar que as palavras guardem em si efetivamente um conteúdo. É no ato da comunicação, é na interação, é isso que o Vanderlei, creio que estava justamente dizendo, é no ato interacional, é no processo comunicativo que elas vão assumir um significado ou outro. Então, é muito difícil dizer, bom, você vê uma placa pare. Isso não quer dizer que você pare para sempre, né? Ali há um enunciado contextualizado, né? E eu posso dizer pare em diferentes situações com diferentes sentidos, não necessariamente um sentido de parar, né? Então, me parece que essa ideia de linguagem como uma forma de vida que vai adquirir toda uma existência por meio da interação é fundamental. Dinóia, o nome do nosso programa é Rede de Olhares, ou seja, todos os olhares são importantes aqui para nós. Eu queria saber qual é o teu olhar sobre as palavras. Você é rapper, você lida com a música. O que as palavras significam para você? Bah, meu, pra mim, as palavras são armas, tá ligado? Que elas podem começar uma guerra ou terminar uma, tá ligado? Mas, pegando o gancho que ela falou, meu, eu também vejo que as palavras, elas podem até comover, tá ligado? Mas só as atitudes que convencem mesmo, né? De qual é que é, tá ligado? Como é que você lida com as palavras nas composições das suas músicas, por exemplo? Bah, na verdade funciona assim, eu tenho uma matemática de Dinóia, né? Que é assim, a ação gera um sentimento, esse sentimento gera um pensamento, que desse pensamento vai sair uma ideia que eu vou transferir para ser a palavra, entende? E sabendo que antes de virar a palavra eu tenho que lapidar, porque talvez a forma que eu falo alguém não vai entender, tá ligado? Às vezes eu tô falando água e os manos vão entender terra, entende? A gente até usa uma coisa bastante que às vezes os caras erram por entender a ideia ao contrário, né? Por isso que eu trabalho bastante a palavra, lapido a palavra no caso, né? Obrigado, Dinóia. Quero saber do Normélio, aproveitando as palavras do Dinóia, Normélio, que às vezes são mal interpretadas, né? As palavras elas mudam, as suas significações elas podem variar, né? Incompreensões. Você como professor de português, o que é a palavra para você? Eu começaria dizendo o que até escrevi há algum tempo num artigo. Ele tem o título de Palavras. Popularmente, quando se diz palavras, entende-se que palavras, nada mais que palavras. E eu prossigo lá no texto dizendo que palavras não são só palavras, são muito mais que palavras. Quando alguém escreve, usa a palavra, e também deixando claro que quando se fala de palavra, entenda-se linguagem. Porque a palavra solta não funciona. Aí entra o Mário Quintana, quando ele disse que uma palavra em uso é uma borboleta, esvoaçante, multicolorida, multifacetada. E uma palavra em forma dicionária é uma borboleta espetada num quadro. E a palavra em uso, ela toma essas multiformes, o contexto é que a define, que a lapida. Você pega do estoque do dicionário, põe na frase, daí que ela se torna precisa. E também eu digo que palavra é muito mais que palavra, porque os tribunais não julgam fatos. Quando o juiz sentencia algo, ou antes disso, quando os advogados de defesa, de acusação, promotoria, falam sobre o fato e dizem, está aqui, está nos autos. O que está nos autos é linguagem. Portanto, é o que se escreveu sobre o fato. Daí que as palavras são muito mais que palavras. Tanto é que, pegando o gancho também da minha querida amiga Luísa,
O próprio Wittgenstein uma vez disse, né? Os limites da nossa linguagem denotam os limites do meu mundo. Do nosso pensamento. Eu sou o que é a minha linguagem. Sem a linguagem, eu estou só para dentro de mim. Tá certo. Sem revestir o pensamento com linguagem, ele existe? Tá certo. Se diz que não existe, dá para pelo menos perguntar, ele existe? Antes de eu perguntar para o João Cláudio, eu convido vocês aqui no estúdio, você que está em casa, para acompanhar a segunda fala do Sérgio Rodrigues, falando um pouco agora sobre a palavra especificamente na literatura. Vamos conferir. Olha, Marcos, eu acho que a palavra é a base de tudo, né? Eu acho que sim, a gente deve procurar sempre a palavra exata. Eu acho que a precisão, essa precisão vocabular, né? A palavra que é justa para aquela situação, é uma das coisas que mais me encanta em livros que eu leio, é essa capacidade que alguns escritores têm e outros não têm tanto, de vestir, né, vestir o discurso deles com as palavras mais precisas possíveis. Isso não isso desde o Flaubert se fala muito da palavra justa, né, da palavra precisa, e tem muita gente que confunde isso com um certo preciosismo, né, como se falar, encontrar a palavra precisa, justa, significasse encontrar palavras difíceis necessariamente. E não é nada disso, né? Eu acho que isso é uma interpretação equivocada da história. Quer dizer, às vezes você pode se expressar com os vocábulos mais simples e com grande precisão. E a gente sabe muito bem que, às vezes, a busca de palavras difíceis e preciosistas e tal acaba gerando um discurso totalmente desconexo. Então essas foram as palavras do escritor Sérgio Rodrigues. João Cláudio, aproveitando essa fala, faço essa conexão com você, falava o Sérgio que às vezes uma palavra mais rebuscada, isso não significa que ela seja mais significativa para o contexto da literatura. Queria saber a sua opinião, esse quebra-cabeça que o autor tem que lidar ao escolher as palavras. Olha, eu acho, em primeiro lugar, que o Carlos Drummond de Andrade escreveu um poema chamado O Lutador, em que ele diz o seguinte: lutar com palavras é a luta mais vã. Entanto lutamos, mal rompe amanhã. São muitas, eu pouco, algumas tão fortes como o javali. Ele segue, né, que na verdade ele está tentando colocar em forma de poesia o trabalho que ele faz com a palavra, né, no sentido da busca, né, da palavra para a construção do poema, para a construção do mundo, para a significação do mundo, né? E eu acho que o poeta se move, né, talvez assim como o artista se move no meio o artista plástico se move no meio das cores, né? Eu acho que o poeta se move em meio às palavras, né, tentando encontrar a palavra certa, né, para assim, para o contexto certo, para o poema certo, para o verso certo, até para uma rima certa, né? Ser mais ou menos rebuscado, acho que depende, enfim, de cada autor, depende do estilo de cada autor e depende também de cada época, né? Quer dizer, eu acho o Drummond, por exemplo, um poeta difícil, né? Mas não necessariamente porque ele utilize palavras que eu, como leitor, desconheça, né? Ele é difícil pelo modo como ele combina essas palavras, né, numa sequência para construir o seu texto. Tá certo. Eu quero conversar com a Aline, que ela é atriz. Aline, eu queria saber, no teatro, por exemplo, o ator está muito próximo do público, né? Qual é a força da palavra, qual é o peso da palavra para o ator? É bastante grande, né? Até ouvindo o pessoal conversando e falando, né? A gente antes conversava sobre as outras dimensões da palavra, né? Então, por exemplo, aquele experimento que o japonês fez com a molécula da água, onde da mesma quantidade de água, ele falava algumas palavras positivas e essas moléculas se formatavam de um jeito e com as negativas de um outro jeito. Então, as palavras realmente têm uma força que atingem a matéria, né? E para o teatro ela é essencial, porque ela pode ser a base de um grande trabalho. Então, a gente pode ser inspiração de um espetáculo ou, no nosso caso, a inspiração de espetáculos de uma outra forma, porque a gente trabalha com 2 espetáculos, o Trompim, onde a gente não utiliza a palavra.
Tá certo. Então, como a partir da palavra a gente pode brincar com outras formas de comunicação, né? Obrigado. A gente está chegando ao final desse primeiro bloco. Eu queria terminar com você aqui nossa conversa, Heloísa, porque diz a linguística que o peso das palavras mudam de uma língua para outra, ou seja, determinada língua atribui certos significados, uma outra língua pode, talvez aquela palavra passe desapercebida. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, esse é um estudo, até é parte do que eu estudo na linguística cognitiva, que é essa diferença que existe entre as línguas, né? O que as línguas codificam, o que as línguas priorizam no seu léxico, né? Então, nós podemos encontrar palavras na nossa língua cujo sentido seja muito difícil de expressar em outra língua, porque eles têm um termo mais genérico ou porque eles vão adiante na especificidade, né? Então, essa é uma questão extremamente complexa e depende de vários fatores. Depende da cultura, depende, inclusive, da topografia, da geografia daquele lugar, né? Por exemplo, fica famosa a questão da neve, né? Na língua esquimó, nas duas línguas esquimó, que para nós temos um hiperônimo neve e serve para qualquer tipo de neve. E nas línguas esquimós, não, eles têm uma infinidade de morfemas lexicais para designar tipos específicos de formações de vento também, se a neve está voando, se a neve está congelada, se ela já virou gelo, se é uma neve fina, se é uma neve acumulada. Quer dizer, a geografia, né, daquele lugar, as condições climáticas daquele lugar fazem com que eles deem mais atenção a certas a gente diz conformações lexemáticas do que outras, né? Tá certo. A gente faz uma breve pausa aqui na nossa conversa sobre as palavras. Agora eu queria escutar da Carol, porque ela vai conversar com as primeiras entrevistadas do Armazém, né, Caro? Certinho. Isso mesmo. Eu até convido o Robson Cabral para vir para cá para a gente bater um papo. Tudo bem? Tudo bom. Robson, vamos conversar um pouco sobre o documentário Cine Ópera. Como é que foi a produção? Quanto tempo de produção desse documentário? Esse documentário é um documentário que eu aprovei pela Lei Rouanet, eu tenho patrocínio exclusivo da Visat, ele foi aprovado em 2012 e eu fiquei durante os 2 anos tentando captar recursos para que ele acontecesse e a partir de 2013, então durante mais 2014 eu consegui fazer algumas entrevistas e a pesquisa já começou desde 2011, antes de aprovar o projeto, já me encantei com a história do Ópera e resolvi pesquisar mais a fundo, né? E aí, durante o processo documentário, que era para pautar apenas o período do pedido de demolição de 91 até 94, quando acontece um incêndio, né, no cinema, aí eu achei mais justo e mais honesto mostrar toda a história do cinema, né, que começa em 1921 como o Teatro Apolo, em 52 ele vira efetivamente o Cine Teatro Ópera e o desfecho. Convido a todos a assistir no filme toda essa história tragicômica, né, em torno no meu ponto de vista, o maior símbolo cultural da memória coletiva mesmo, social da cidade, né? O Ópera era um grande símbolo, né? E se perdeu, né, por questões de um momento econômico diferente, que é o final dos 80, onde tem uma decadência dos cinemas em todo o Brasil, principalmente, né? Os cinemas de rua começam a acabar por conta das novas tecnologias, do VHS e da facilidade de se encontrar material ligado a cinema, né? Robson, como é que foi trabalhar com uma temática polêmica, que a gente sabe que quando se fala de cine-ópera, vão lembrar, é claro, do incêndio de 94. Como é que foi trabalhar com essa temática? Foi tirar a caricatura que tem em torno dela, né? Em torno de sempre ser tratado como algo maldito. Não gosto de falar. Eu tive até dificuldades na hora de captação de recursos, justamente por isso. Tá, mas o que tu vai tocar? Tu vai contar quem colocou fogo, o que aconteceu? Na verdade, eu tentei subverter isso e tratando toda essa história trágica, né? Com muito humor, com muito deboche, principalmente, com muita ironia, para transformar essa história em algo mais leve, algo mais de fácil compreensão, mais atraente para as pessoas poderem
como uma isca mesmo, se interessarem um pouco mais sobre a história do patrimônio, desse patrimônio específico, né? Mas que vai servir como reflexão para poder preservar e entender outros patrimônios como algo muito importante para a cidade também, né? Na verdade, isso foi uma estratégia de narrativa, porque falam muito da narrativa desse documentário. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Na verdade, eu utilizo tantos elementos propriamente do documentário, entrevistas reais, vamos dizer assim, e tem alguns personagens fictícios que dão suas opiniões também, contradizendo algumas opiniões reais, e eu me aproprio também de vários filmes que passaram lá no Ópera no período de 21 a 42, que são filmes de domínio público, que eu consigo me apropriar deles. Então, em algum momento, tu vai ver o Tarzan contando um pedaço da história, e em outro momento tu vai ver jornalistas de direita e de esquerda mostrando bem o que cada um pensava naquele momento sobre o que fazer com ópera, um querendo tombar, outro querendo demolir. Eu coloco eles numa luta livre, então o narrador acaba falando o perfil de cada um. Então eu trabalho em cima de uns 20 filmes, eu acho, que rolaram no ópera enquanto Apolo, e eu subvertendo a legenda, né, me apropriando da palavra. Na verdade, eu acabo fazendo que o Tarzan converse com o seu elefante, converse com a Chita e falem sobre o Apolo, sobre o ópera. Muito criativo. Vamos fazer o convite, Robson, porque nesse feriado de Caravaggio, segunda e terça, para quem mora em Caxias, tem programação gratuita. E quem for a pé para lá e voltar, não estiver cansado, quiser também assistir o filme, então é segunda-feira 25 e terça 26, às 19h30, na sala de cinema Ulisses Jeremia. Esse documentário ele tem a estrutura de uma ópera, então ele é apresentado inicialmente como um prólogo, tem vários atos, desde o Teatro Apolo até o ato mais trágico, né, um dos grandes máculas da nossa história cultural caxiense, que é um incêndio dele que acontece numa noite de Natal em 94, e ele finaliza com um epílogo mostrando o que aconteceu após isso, né? Quer queira ou não, a gente tombou 40 bens depois, quase 40 bens depois do fim do ópera. Então, isso em 20 anos, né? Então, tem um lado ruim, mas tem um lado que a gente também se envergonha muito do que aconteceu e acho que pensa agora o patrimônio de outra forma, né? Robson, muito obrigada pelo bate-papo aí. Dá para o pessoal assistir, então, segunda e terça, no Centro de Cultura Ordovás, às 7h30 da noite. Entrada franca. Entrada franca, importante. Marcos, é contigo. Obrigado, Caro. A gente está chegando no intervalo. Matheus, bem-vindos, tudo bem? Obrigado. Sempre um prazer estar aqui. Aqui no Rede de Olhares, a gente está conversando sobre a palavra, né? Eu queria saber de vocês, né? Por exemplo, na música sertaneja, a gente observa que vocês contam muito com as rimas, né? Isso. Vocês fazem muitas rimas de palavras, né? O que as pessoas querem escutar da música sertaneja? Vocês têm muita temática do amor, por exemplo, né? Exatamente. O que as pessoas querem escutar da música sertaneja? Hoje a música sertaneja ela se tornou a música popular brasileira, vamos dizer assim, né? A música sertaneja ela tomou uma proporção que jamais se pensaria que um dia pudesse tomar. Então, a música sertaneja ela tem o público que busca o romantismo, ela tem o público que busca aquela coisa da terra mesmo, sabe? Que fala do sertão, que é o raiz, né? Que a gente chama de sertanejo raiz, o sertanejo romântico, que fala do romantismo. E, obviamente, agora as novas ondas, que é o arrocha, que é o batidão, que são as ondas das festas, da galera mais jovem, que então fala de N assuntos, né? De bebida, de confusão, de festa e tal. Pra que você, é o mais comercial. Qual é a importância, além do ritmo, você atribui mais importância para as palavras da música? Com certeza. Por exemplo, no processo de escolha desse CD, que é o CD que a gente está lançando agora, o novo CD, né? A gente recebeu mais de 700 músicas de diversos compositores do Brasil inteiro para escolher 6 faixas que formam esse EP. Então, a música, ela é o conjunto da obra. A gente sempre fala que a música é o conjunto da obra. É a letra, é a melodia, é a harmonia e o principal é a interpretação. Eu não posso gravar uma música que eu não acredite naquilo que eu estou cantando, naquilo que eu estou passando. O público que vai ouvir, que vai assistir depois vai ver que, poxa, não está legal isso, certo. né? Quando é que vocês lançam esse CD? Esse CD a gente vai fazer o lançamento na próxima segunda-feira, véspera de feriado, no Bulls Brasil. Todos convidados para fazer a festa junto com a gente lá, né? A partir das 23h30 vai ser um festão. Tá legal. Qual música vamos escutar agora? Vamos fazer a música Dizem.
Dizem que a felicidade é uma pluma, que quando o vento para é hora de dizer adeus. Que um grande amor é como a tempestade, que quando passa a gente vê o que perdeu. Dizem tanta coisa, o que será que eu posso acreditar? E que o tempo vai passar e outra paixão vai tomar o seu lugar. Mas dizem que amores vêm e vão, por que não explicar isso pro meu coração? Espera que o vento te traga de novo aqui. Mas dizem que amores vêm e vão, por que não explicar isso pro meu coração? Que sofre de amor e jamais aprendeu a lição e tá sofrendo em vão. Oh, 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 oh. Dizem que a felicidade é uma pluma, que quando o vento para é hora de dizer adeus. Que um grande amor é como a tempestade, que quando passa a gente vê o que perdeu. Dizem tanta coisa, o que será que eu posso acreditar? E que o tempo vai passar e outra paixão vai tomar o seu lugar. Mas dizem que amores vêm e vão, por que não explicar isso pro meu coração? Espera que o vento te traga de novo aqui. Mas dizem que amores vêm e vão, por que não explicar isso pro meu coração? Que sofre de amor e jamais aprendeu a lição. Mas dizem que amores vêm e vão, por que não explicar isso? Hoje nós estamos conversando sobre a questão das palavras, os significados, as identidades que as palavras constroem. A gente volta agora nesse segundo bloco com a segunda parte do quadro Armazém com a Caroline Dallagnol. Tá certo, Marcos. Nesse segundo bloco a gente fala de arte e educação. E eu já convido as gurias para virem para cá para a gente conversar. Tudo bem, meninas? Sejam bem-vindas. Podem sentar. Já começo contigo, Odelta. Lembrando que, então, as oficinas de arte e educação, Novos Caminhos em Sala de Aula. A oficina faz parte do projeto Marilu, com financiamento da Lei de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul e apoio cultural de empresas aqui da região. Que mistura é essa do projeto Marilu com as oficinas para o pessoal entender? Então, o projeto consiste numa temporada do espetáculo Marilu, onde as escolas da rede pública municipal vão até o teatro e assistem o espetáculo. Complementando o projeto, a gente tem, então, essa proposta de oficina, que é uma troca, né? A gente quer levar o teatro para os educadores como uma possibilidade também dentro de sala de aula, como trabalhar o lúdico, para não cair sempre na mesmice, né? Para aula, às vezes é uma ferramenta que consegue seduzir o aluno de uma forma que nenhuma outra conseguiu. Então, como é que a gente consegue inserir a arte dentro da sala de aula? Ah, muito legal. E o que muda? Vamos falar um pouquinho com a Aline. O que muda colocar o lúdico para esses alunos e até o envolvimento do professor com o aluno? A proposta, na verdade, é que a gente primeiro possa ter essa troca diretamente com o educador, né? Porque é ele que está na realidade do dia a dia. Nós somos educadores porque também trabalhamos como professores de teatro. Mas primeiro ter essa experiência com eles, de eles poderem experimentar um pouquinho da arte. E aí juntos a gente construir possibilidades. Ok, de acordo com a realidade de vocês, como que a arte pode se inserir efetivamente dentro da sala de aula? Que é trazer esse frescor, né? Assim como a gente lida com o improviso, ou com a criação das cenas constantemente, né? Do que a gente faz no teatro, os professores também têm essa missão, né? E como a gente fala, a arte não é o que se faz, mas como se faz, né? Uhum. Então, como que a gente pode transformar esse momento da troca com o aluno, por exemplo, em um momento artístico, que seja uma grande arte feita em conjunto, né, no coletivo. Então, a nossa ideia
é essa troca mesmo, é partilhar, levando um pouco da nossa vivência, da nossa experiência e poder ouvir que contexto que está isso e como pode ser utilizado dentro da sala de aula. O que do espetáculo Marilu que vocês levam bastante, é o principal para dentro das oficinas? Falando da palavra, né, que é o tema do programa, o espetáculo Marilu é um espetáculo infantil e a gente não utiliza a palavra. Então, é tudo parte do trabalho físico e da experimentação vivencial, né? Então, a partir disso, a gente teve um processo de muita troca e de muito encontro com a gente mesmo e dessas nossas dificuldades. Então, acho que isso pode ser transposto muito para o trabalho da sala de aula, né? Que é justamente isso, esse encontro diário com a gente e com o outro, né? É muito legal. Ô, Delta, vamos fazer o convite? Importante que, na verdade, as oficinas são gratuitas. Então, vamos avisar aí só para professores, é isso? É para educadores e também para interessados, né? Quem se identifica ou com arte ou com educação e tem curiosidade no assunto tá convidado. São quantas vagas? São 30 vagas. As oficinas acontecerão no dia 30 de maio e no dia 6 de junho. Na biblioteca da Estação Ferry. Das 9 horas da manhã ao meio-dia e das 2 horas da tarde às 5. É só entrar em contato, né? E já reservar a vaga, é isso? 91 25 49 30 com a Juliana. Pode repetir? 91 25 49 30. Ótimo. Muito obrigada, meninas, pelo bate-papo aqui. Bem bom. Obrigada. Enquanto isso, o pessoal pode participar, então, ainda do Rede de Olhares, mandando perguntas, sugestões, inclusive, para o quadro Armazém. E tem sorteio, resultado de sorteio e sorteio ainda, né, Jéssica Lima? É isso mesmo, Carol. O pessoal, então, pode ainda participar por meio do facebook.com/AuxTV ou pelo Twitter também no @AuxTV. E quem quiser pode ligar no 3218 2194. E as duas pessoas, então, um novo sorteio, as duas pessoas que ligarem para o 3218 2194 vão estar levando o CD do Matheus e do Fabiano, então, que estão aqui comigo, vão ser sorteados. E agora, então, você confere a agenda cultural que está cheia de programação por aí. De 22 de maio a 7 de junho, ocorre o workshop Vinho e Longevidade, em Veranópolis. O workshop inicia às 9h30 da manhã e ocorrerá no auditório Arlindo Kaser. A entrada é franca. Sexta-feira, Vitor e Léo fazem show na Bulls, em Caxias do Sul, às 11 horas da noite. Os ingressos variam de R$50 a R$200. Sábado, o grupo musical Projeto On faz show no Ordovás às 7 horas da noite. A entrada é franca. As vencedoras da promoção do cinema já tem nome, elas têm nome já. É a Luciane Francischetti, do bairro Madureira, e a Ariane Marques, do bairro Cruzeiro. Podem passar aqui no horário comercial e retirar os seus ingressos. Vanderlei, voltamos para a segunda parte da nossa narrativa sobre palavras. Faço uma brincadeira com você. Por exemplo, quando nós dizemos as expressões na verdade, na realidade, o que significa isso? O que é a verdade? O que é a realidade? Olha que se você parar para pensar, são palavras que carregam um grande peso, né? Eu posso devolver a brincadeira. Posso dizer algo do tipo, a verdade nada mais é do que... se usa muito hoje essa expressão em vários meios, nada mais é do que... Veja que guarda nessa expressão que é bastante coloquial, uma pretensão de que se possa restringir um significado único. Tem uma pretensão de restrição. Então, existe um significado único para a verdade, para a certeza, para aquilo que se coloque. Quando o grande desafio que nós temos é enfrentar a pluralidade de significados. Mas justamente esse é um desafio que se coloca no âmbito da linguagem, porque se nós pensarmos em ter um significado único, para então poder dizer o que seja cada uma dessas provocações, o melhor que nós temos a fazer, vamos recorrer não às línguas, porque as línguas são marcadas por todas as questões culturais que já foram aqui mencionadas, não só culturais, mas também geográficas, etc. Mas vamos abandonar as línguas e vamos buscar uma linguagem formal.
que é o que faz a lógica, que é o que faz a matemática, e reduziremos esses múltiplos significados efetivamente a um significado único. Porém, as línguas formais elas são muito úteis em contextos específicos. Na filosofia se utiliza muito isso no âmbito da lógica, se pode utilizar isso em alguns recursos da retórica, algumas linguagens especificamente vão se valer disso, como eu já referi a matemática, mas isso não vale para o jogo da linguagem que nós efetivamente temos na vida em sociedade. Na vida em sociedade nós não temos significados únicos, e quando a linguagem toma inclusive a dimensão da arte, ela não vai ter significados únicos. E isso nos remete a uma outra possibilidade, que é encontrar algo que torne plausível um entendimento possível apesar dessas tantas possibilidades. E aí nós vamos encontrar várias formas de explicações, a ideia de semelhanças de família ou de parentesco que existem entre as ideias, a relação de jogo que se coloca nesse processo, que eu já havia mencionado antes, enfim, de podermos entender como é que essa linguagem, não tanto de ordem, de sentido estrito, como se fala semanticamente, mas uma linguagem ordinária, uma linguagem que é pragmática, aquela linguagem que permite que as relações aconteçam. Ok. A nossa equipe de reportagem foi até as ruas para ouvir a opinião de algumas pessoas sobre o significado das palavras. O que elas pensam que as palavras significam. Vamos ver. O peso que a palavra tem na nossa vida? Eu acho que a palavra é tudo na vida, né? Porque o que você fala, é o que você pensa. Eu acho que é o meio de comunicação melhor que existe, né? Eu acho que hoje em dia, sem palavras, sem uma boa conversa, tu não chega a lugar nenhum. Depende de quem fala e depende de quem entende também. Se tiver ruído na comunicação, vai dar problema na palavra que é dita. A palavra diz tudo, né? Diz o que a pessoa sente. Fundamental saber conduzir bem a forma de falar, a comunicação, no sentido de não procurar magoar, e sim no sentido de procurar ajudar, uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo. Tu fala para as pessoas, atinge mais que um soco ou um tapa, né? As palavras atingem as pessoas pior que tu agredir uma pessoa, né? Depende da forma como se expressa, né? Pode significar várias coisas. Representar o amor, a felicidade, tudo depende de como tu falar, a palavra que tu falar. Depende da maneira como você fala. Você pode estar passando doçura, você pode estar passando raiva, enfim, você expressa também os teus sentimentos. Um modo de expressar errado pode dar uma baita de uma palavra mal encaixada, né? Pode dar uma baita de uma repercussão. O cara tem que ter uma palavra, né, cara? Eu penso sempre assim, né? Que agora, ultimamente, não dá pra tu confiar em ninguém, né? O cara te diz alguma coisa... mas eu falei, a palavra do cara não vale nada. Antigamente não, antigamente era um fio de bigode a palavra do cara, né, meu? Edolésia, você é da graduação em letras, né, aqui da UX. Estamos falando sobre palavras, mas hoje é um dia especial para as letras, né? E nós estamos bem representados aqui com a professora da linguística, da literatura, com a nossa cultura popular, com o professor da gramática e da filosofia da linguagem. Que dia é hoje? Hoje é o Dia Nacional do Profissional em Letras, e nós vamos dar parabéns aos nossos profissionais que estão nos formando para nós irmos para a escola. O que é a palavra para você, Edolésia? Palavra é vida, em todas as suas acepções, seja desde a educação, que tipo de palavra nós ouvimos, que tipo de palavra nós nos criamos e que tipo de palavra nós interiorizamos para levarmos para a nossa vida e até para o fim da nossa vida. Com que tipo de palavra nos calaremos? Quem somos nós na hora do silêncio? Muito obrigado. Dinóia, a gente está falando sobre palavras. A gente queria abrir um espaço aqui para você mostrar quais são as suas palavras através da música. Pode ser? Tranquilidade, eu tava vendo ali a reportagem, o cara falando, né, mano, de 3 coisas que eu vejo bastante, mano. Que é das palavras causar alguma coisa nas pessoas, tá ligado? Também ali o cara tava contando ali na música, né, mano, como que é pra formar um CD, né? São várias letras que chegam, né, mano? Até botar a melodia, pro disco em si passar alguma coisa, não só uma música, né? O disco inteiro se completa, entende? Eu também tô trabalhando assim, tô finalizando o meu CD e 3 músicas que eu tenho no meu CD saiu de uma palavra só, que era extingue seu sonho e mude o jogo, sabe? Eu fiz 3 músicas com essa palavra inteira, tá ligado?
Daí, mano, eu vi o cara falando assim, pô, mano, depende de quem interpreta a palavra também. Por isso que eu vejo de dar, na nossa linguagem, da nossa palavra, dá a papinha mastigada pros caras, tá ligado? Vamos ver um trecho então das suas palavras, pode ser? Sim, tem a favela instigante. Bem improvisado. Ela é assim, no pulso da batida, um verso com voracidade, tenso, fluido, lírico, negado à modernidade. Só de passagem de presença marcante, o que sou reflete até no meu semblante. Traço a minha poesia, reduzo rimas a pó, instigante, integrante lá da ZO. No jogo da reflexão eu faço meio de campo, largando o time pifado e vários loucos pensando. A bondade deixa marcas que o tempo não apaga, mas se tiver laranja podre, as outras também estraga e lá se vai. Muito bem, muito bem. Muito bem. João Cláudio, eu queria aproveitar essa conexão dessa música, você falasse um pouco sobre essa poesia também na música popular, né? Eu acho que a poesia pode estar em diferentes contextos, diferentes textos, né? No sentido de que quando você tem o poema, você tem a palavra, você tem a linguagem, né, trabalhada de maneira diferente da que se usa geralmente no dia a dia, né? A literatura, ela é feita então com combinações, né? Mas eu acho, Marcos, citar a Cecília Meirelles, porque eu acho que ela também disse coisas muito interessantes sobre palavras, tá? Sobre essa questão, né, do poder que a linguagem tem de transformar o mundo, né, de transformar as pessoas. A Cecília Meirelles, no Romanceiro da Inconfidência, tem alguns trechos em que ela diz assim: ai palavras, que estranha potência vossa, todo o sentido da vida principia a vossa porta. O mel do amor cristaliza seu perfume em vossa rosa. Sois o sonho e sois audácia, calúnia, fúria, derrota. Reis, impérios, povos, tempos pelo vosso impulso rodam. Na verdade, né, o que ela diz aqui é que é a significação do mundo, né, e o modo como nós organizamos, né, até aquilo que o Normélio falou no início, né, a sentença é feita, né, a partir daquilo que se diz, né, então acho que esse é o poder que a linguagem tem, o que as palavras têm, né, de construir sentido da vida, no sentido de que o sentido da vida principia na vossa porta, né? Tá certo, obrigado. Eu queria saber, vamos passar aqui pro Normélio. Você acha que as palavras que usamos são verdadeiramente o nosso principal cartão de visita? Dizem que você tem que estar bem vestido, cabelo penteado. É a nossa linguagem o nosso principal cartão de visita, Normélio? Sem dúvida. Embora se complemente com outras manifestações. Mas até me repetindo um pouco ao que eu dizia, o nosso mundo é a nossa linguagem. Os limites da nossa linguagem revelam os limites do nosso mundo. Quando eu, e nós todos, mas no caso eu mostrei a minha cara, a televisão mostrou a minha cara e a de todos nós, as pessoas conheciam muito pouco de mim. A exterioridade conta, porque nós nos complementamos com linguagens diversas. Mas na hora que eu comecei a falar, eu estou me revelando por inteiro. Então, nós somos o que é a nossa linguagem, sem dúvida. Heloísa. Eu estava aqui escutando de Noia, desde a primeira manifestação dele, é a questão de que nós falamos com o corpo inteiro, né? Então, acho que é muito, muito importante. Nós estamos aqui, nós nos mexemos, talvez a gente se mexa um pouquinho menos, né, porque a gente se contém na televisão, mas no dia a dia nós falamos com os nossos olhos, né, o nosso contato, aquela música, né, olhos nos olhos, quero ver o que você diz, né, se você não fala olhando no olho, é diferente. A palavra, né, perde força. Perde, então é o nosso corpo, a nossa gestualidade, a prosódia, a entonação, né, até aquela delicadeza, a forma como você vai modular
né, a enunciação daquele, o proferimento daquela palavra. E quando a gente fala palavra, aqui eu não estou falando da palavra isolada, estou falando, obviamente, de enunciados, né? Mas numa sociedade que hoje, né, se silencia muito por causa do jogo, né, o videogame, né, o game, tomou um lugar precioso na vida dos adolescentes, dos jovens, eles passam a maior parte do tempo escutando música. Né? Então, a letra das músicas hoje é fundamental, é um canal importante. E foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, a UX-FM falou sobre isso ontem, que o rap tem uma das letras mais complexas, que muito mais complexa que outra, que denota um conhecimento muito maior. Algumas letras indicam como se fossem as primeiras séries do fundamental. Então, eu acho que é muito importante falar da letra das músicas, né? E muito rica a letra do que tu cantaste, Dinó. É muito, muito interessante. Certo, obrigada, Heloísa. Nós estamos nos encaminhando para o final do programa. Eu convido vocês aqui, você que está em casa, para acompanhar a última fala do Sérgio Rodrigues, que é um escritor que nós entrevistamos pelo Skype. Eu perguntei para ele se ele tem alguma palavra predileta e se ele tem alguma palavra que ele considere perigosa. Vamos ver agora. A mais perigosa talvez seja fogo, né? Aquela palavra que se você gritar num cinema lotado, você vai provocar mortes, né? Fogo é uma palavra perigosíssima. Agora, a minha palavra preferida, rapaz, eu não sei. Talvez a minha palavra preferida seja palavra. A palavra. Porque a palavra é interessantíssima. Ela vem do latim parábola, né? Ela é uma parente da parábola, né? Que é uma associação curiosa, porque como que uma coisa veio a dar na outra. Eu acho que é interessantíssimo que a palavra já tenha dentro dela, na história dela, a coisa da linguagem figurada, né, da metáfora, que é característico das parábolas, né, das histórias que se contam para se tirar uma moral da história, uma mensagem. Eu acho que todas as palavras são metafóricas no fundo, né? Quer dizer, não tem nada na palavra cadeira que remeta imediatamente à cadeira, é uma convenção, né? Então, no fundo de toda a comunicação, no fundo de toda a palavra, você tem uma metáfora, você tem uma associação que é uma associação poética, você pode chamar assim, poética, né? A gente faz essa rodada final mais simplificada, aproveitando as falas do Sérgio, uma palavra que vocês considerem perigosa e uma palavra simbólica. Eu dou a minha opinião também. Para mim, uma palavra muito importante é travessia. Adoro essa palavra. E a palavra perigosa, confessionário. Bom, a minha palavra perigosa não é uma palavra sozinha. Talvez surpreenda, mas para mim a perigosa é eu te amo. E quando eu ouço, não é nesse sentido que vocês estão pensando. É no sentido de, será que ama? E uma palavra significativa? Defenestrar. Foi o Veríssimo que usou, e usou defenestrar, e a gente achava que era tanta coisa, na verdade é jogar pela janela. La finestra em italiano, né? Vanderlei. Eu não tenho palavras tão fixas assim, mas, enfim, alguma coisa que pelo menos me causa estranheza é o uso dos pronomes possessivos em situações inadequadas. Meus alunos, meus não sei o quê, esses excessos, talvez isso me preocupe bastante em algumas formas de uso. E uma significativa? São muitas, são ricas. Não tem nada em especial que seja definitivo. Palavras são vivas, então alguma coisa que remeta à vida. Tá certo. Dinóia, uma palavra que te dá medo, perigosa, e uma palavra importante. Dá medo? Quer saber mesmo, mano? Quero sim. Polícia. E uma palavra importante para você? Resistência. Resistência. Obrigado, Dinóia. João Cláudio, uma palavra perigosa. Olha, eu não sei se perigosa, mas eu acho que é perigosa no sentido de que ela pode representar literatura. E uma palavra... Literatura. Resume tudo.
Heloísa, uma palavra perigosa e uma palavra significativa para você. É a mesma, né? Porque é Deus. Porque em nome de Deus estão se fazendo atrocidades no mundo, né? Então, em nome do Pai, né? Em nome de Deus, que é uma palavra que pode ser usada de forma extremamente perigosa e, para mim, é uma palavra significativa. Tá certo. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Foi muito legal a conversa. Aos alunos aqui de letras, desculpa que não deu para falar com todos. Fica para uma próxima oportunidade. Carol, obrigado. Você e os seus convidados do Armazém. Os ganhadores do CD é o Ubiratã Tumeleiro, do bairro Cidade Nova, e o Anderson, eu vou pedir para a Adriana me repetir, Isoton, Anderson Isoton, do Sagrada Família. Obrigado você que nos acompanhou em casa. Hoje nós conversamos sobre os significados das palavras, né? Obrigado para todos. A gente fica com a música do Matheus e do Fabiano. Até a próxima. Deixa o coração falar, deixa ele se expressar. Abra a porta que o amor chegou. Não precisa se assustar, basta apenas se entregar. É lindo amor que eu tenho pra te dar. Eu viajei os 7 mares, fui até o fim do mundo pra te encontrar. Eu sou do tipo que faz planos e você é a pessoa pra compartilhar. Confie em mim, me dê a mão. Eu sou a única pessoa que pode salvar seu coração. Estou aqui pra dizer que eu te amo. Não vou desistir. Com você eu faço planos. Eu te desenhei dentro da minha memória. Por favor, fique aqui, não vá embora. Estou aqui pra dizer que eu te amo. Não vou desistir. Com você eu faço planos. Eu te desejo.